Estamos aqui em mais um podcast, o segundo episódio. E hoje estamos aqui mais uma vez com meus amigos Rafael Nunes, meu amigo Matheus Guerra. E hoje temos aqui a honra de ter um convidado, Igor Carpegiani. E peço desde já, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho lá no Spotify, dá um gostei, porque esse conteúdo precisa ser relevante para mais pessoas. Certo? É isso aí, gente. Estamos na segunda edição, segundo episódio do nosso podcast. Quero aproveitar e dizer a vocês que as últimas entrevistas, né? Nós tivemos 3 entrevistados na estreia, deu muito pano para manga. Inclusive, muitas pessoas foram em nossas redes dizer: olha, o que fulano falou ali, eu quero um contraponto, eu quero participar depois para falar sobre o que Ulisses comentou, sobre o que Bertoni comentou, sobre o que Jadson falou em relação aos shows. Isso é massa, né? Quando a gente traz um entrevistado que gera algum tipo de debate lá fora. Por isso, eu quero agradecer imensamente mais uma vez a Jadson Rebouças, ao Bertoni, ao Ulisses e hoje agradecer ao convite aceito do nosso queridíssimo entrevistado. Inclusive nós estávamos comentando aqui dessa liberdade que é a gente estar sentado numa mesa dessa aqui, bater um papo descontraído e não ter a necessidade de se preocupar como e de que forma ou para quem estaremos falando. Isso é muito importante. Igor Carpegiani, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, nossa segunda, com muita satisfação que a gente recebe você aqui em nossa humilde residência, que cada vez mais conta com o carinho de cada um de vocês que a chegam. Vocês estão nos escutando agora, nos ouvindo, nos sigam realmente, como o Breno disse. A gente quer mostrar um conteúdo exclusivo para cada um de vocês da nossa região e é por isso que a gente está aqui. E seja muito bem-vindo, Igor, à nossa casa. Que é a sua casa também agora. Estou em casa, hein? Fala, líder. Uma ótima noite para todos vocês. Muito bom estar aqui na podcast. Eu parabéns a Breno, Rafael, Matheus pela iniciativa. Estamos muito orgulhosos por Teixeira de Freitas ter um programa de alto nível. E principalmente quando nós conversamos aqui em off também, pela liberdade de construir conteúdo, informações que agregam valor à vida das pessoas aí fora. Bom, a gente hoje, de maneira até gostosa, né? Porque a gente vai bater um papo sobre vários assuntos e nós queríamos dar um presente às pessoas que já estão nos seguindo no Instagram. A gente faz o nosso conteúdo gravado, a gente pensou em fazer as nossas primeiras 3 edições gravadas, mas hoje a gente quis abrir os bastidores aqui dos nossos estúdios, por isso você que está nos acompanhando no Instagram vai ter a oportunidade de ao vivo acompanhar essa entrevista. Após essas 3 edições, nós estaremos fazendo a transmissão ao vivo também nos nossos canais no YouTube e você vai poder acompanhar, participar, mandar a sua pergunta, vai ser uma interação muito gostosa com você que está aí agora acompanhando os bastidores em nosso Instagram. Então se prepare, nós teremos 3 edições gravadas, porque a gente também está preparando um conteúdo bacana para após essas 3, nós vamos trazer novamente esses convidados, nós vamos fazer aqui um evento, uma comemoração de estreia no ao vivo, com aqueles que já passaram e com aqueles que estarão passando por aqui no Podcast. Então, esse presente é para vocês que nos acompanham e ficam curiosos aí como é o estúdio, como funcionam os bastidores. Essa edição terá esse gostinho de conhecer um pouco mais e dizer também para os nossos entrevistados que passaram, vocês irão retornar para dar continuidade àquele bate-papo que foi muito gostoso. Mas hoje nós vamos falar sobre vários temas. Empreendedor que é, um grande palestrante que é, e vai contar também, né, Breno, um pouco da sua história ao longo da sua trajetória de vida. Fala, líder! Conta a sua história pra nós. Quem é, de fato, pra quem ainda não conhece Igor Carpegiani? Eu tenho esse prazer de conhecer Igor aí. A gente se conheceu através de uma ação social, né, o primeiro contato, que foi a nível nacional, foi quando teve o rompimento da barragem de Mariana e Igor ali, junto mais alguns empresários, a gente lá no projeto, se juntou para poder levar água para Governador Valadares, uma das cidades atingidas pelo desastre ambiental em Mariana. E a gente teve a felicidade enorme naquela época de poder ter levado mais de 7 carretas, né, Igor, com galões de 20 litros. Cada carreta transportava em média 520 garrafões de litros. Então, assim, Teixeira e região foi uma das cidades do Brasil que mais ajudou no desastre. Então a gente tem muito orgulho. Eu tive um grande prazer naquele momento ganhar um parceiro, e hoje eu tenho um amigo, um parceiro de projetos sociais, de empreendedorismo, né, Igor, de discussões sobre empreendedorismo. E tenho aqui a honra hoje de estar aqui com ele hoje pra gente bater mais um papo, contar essa história dele, que é de fato muito emocionante,
né? Fala pra nós aí, líder. Fala, líder! Bem, muito bom estar aqui com vocês e compartilhar a história é sempre agregar valor ao outro, né? Uhum. Então, é uma grande oportunidade, desde já agradeço mesmo. Bom estar em casa e com amigos também. Bem, Igor é um mineirinho que se tornou baiano, né? Então, sou nascido em Teoflotone, Minas Gerais. Vim para cá ainda com poucos anos, 21 anos. Morei um pouco em Pouso da Mata, depois em 2007 me casei com a linda Fernanda, que vocês conhecem também, é social. E aí viemos morar em Teixeira de Freitas. Super feliz, pai do Dan, da Marina, do Vitor, como diz os meus amigos, né? Quem faz filho é ele. Então, uma família linda, família abençoada. E a gente é muito feliz com o que a gente tem construído. Bem, e como profissional, comecei estagiário da Aracruz Celulose, ainda em Pouso da Mata, em meados, como diz a história, né? Em meados de 2001. E logo depois de ter passado pela escola militar, né? Eu tive de guerra em Teoflotone, vim morar na Bahia. Atuava com software de automação comercial. Naquele momento tinha um grande boom da Receita Federal, onde se tinha uma grande exigência para que as pequenas empresas tivessem negócios, e tivessem impressoras fiscais. E esses negócios eram geridos por aplicativos, né? Então, naquele momento, eu entrava na região, instalando aqueles aplicativos, acompanhando essa impressora fiscal. Acabei aprendendo muito sobre vários segmentos, afinal de contas o software foi instalado em supermercado, autopeça, pet shops, matéria de construção, e foi um grande aprendizado naquele momento. Logo em seguida, vim estudar em Teixeira, vim de Pouso para cá estudar todo dia, voltava no ônibusinho, às madrugadas aí. E nesse curso, logo no primeiro semestre, a faculdade foi solicitar à faculdade indicação de pessoas que fizessem estágio na Aracruz Celulose. E na época eu lembro que foi uma história legal para mostrar que todo mundo tem o seu espaço. E eu lembro que na minha sala foram 4 pessoas nessa convocação, nesse convite, né? E eu lembro que em uma dessas entrevistas eu mostrei assim, vem cá, mas todas as pessoas que vieram fazer entrevista botaram o mesmo endereço lá de Pouso da Mata. Me explica isso aí. Aí eu falei, olha moça, é o seguinte, todas são minhas amigas de sala, né? E eu acredito o seguinte, se vocês vão avaliar pela competência, né? Por aquilo que vocês entendem que é um perfil mais adequado para vocês. Então, eu não as vejo como minha concorrente, eu vejo elas como possíveis pessoas que podem atender a Aracruz Celulose. E eu sei que nessa brincadeira, a pessoa indicada para o estágio fui eu. Então, eu estagiei ali durante um ano e logo em seguida fui indicado a trabalhar numa empresa chamada Carpelo S.A. Era uma empresa pujante, assim, jovem e com 1.200 funcionários, chegou até 2.000 funcionários. E ali comecei meu pezinho na área florestal. Bem, aí a entrada da área florestal. Pode seguir? Pode, segue o Vamos fluxo. lá. Biografia ao vivo, hein? Biografia ao vivo. E aí, cara, estagiando lá, fui para Carpelo, e aí nós tínhamos uma demanda muito grande, na época, era implantar um sistema de gestão da qualidade. Na época eu era aluno do professor João Carlos, inclusive, né, que atua principalmente em gestão, e ele é um dos caras que nos incentivava muito a leitura. E aí fomos estudando e lendo muito. E aí eu lembro que a empresa falou o seguinte, cara, você veio para o RH, mas a gente quer implantar a sistema de gestão da qualidade de ISO 9001 aqui. E aí, como assim implantar? Do zero. Não tem escritório, não tem processo, não tem nada. E aí foi uma imersão. Eu lembro que a empresa me enviou para São Paulo e muito jovem ainda me tornei auditor líder, assessor pela Bureau Veritas da ISO 9001. E naquela época era um título pouquíssimo conhecido, pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse curso também. E dali me apaixonei pela área de gestão e cheguei a representante da diretoria na área de aspectos de gestão ISO 9001 e casei em 2007 e vim morar em Teixeira de Freitas. Aí recebi o convite para trabalhar na Loca Service, nosso amigo Alessandro Spinacé. E na época eu vim para ser um auxiliar administrativo e eu sei que com 7 meses eu já estava atuando como gerente de contratos e por lá, né, realizei minha carreira durante 11 anos. E nessas idas e vindas na área florestal, fui agregando valor, conhecendo várias pessoas. E nessa construção profissional, é óbvio que a gente sempre vai construindo aspectos sociais também. Então, dentro da Locaserve, eu tive o grande prazer de participar, incentivar e criar o programa Ação Viva, que era um programa socioambiental, que tinha um principal artefato, incentivar as crianças a conhecerem aspectos ambientais. Então, junto com os funcionários da empresa, alguns grandes parceiros, nós pegávamos ônibus com as crianças até ali na fazenda da Mata Verde, que é do próprio Alessandro, e lá passava pela trilha, conhecia lá os aspectos ambientais, e tinha um bate-papo ali com as crianças, ali, aquele lazer. E a partir daí a gente foi desenvolvendo nas pessoas aquele interesse em se envolver com as questões sociais. A gente fazia isso muito forte também na época da Carpelo, também na aspecto de saúde e segurança, e a gente foi levando essa herança, né, para o ano passado. E aí em 2011
recebi o convite para assumir a gerência da TTR, a empresa de colheita em Pouso da Mata. Fiquei lá 2 anos também. E logo após a mudança de gestão da Locaseb, recebi o convite para voltar para Teixeira. E aí assumi a gerência de contratos e fiquei responsável pelas operações Bahia, Minas e São Paulo. E nesse São Paulo a gente tinha um braçozinho em Mato Grosso do Sul. E aí foi uma vida bem acelerada, bem acelerada mesmo. Eu lembro que meu primeiro filho nasceu na quarta-feira, na quinta já estava em reunião no Mato Grosso do Sul. Então era uma vida muito acelerada, estrada direto, muitos desafios bacanas, abrindo novas frentes de trabalho. Foi excelente, um aprendizado para a vida toda. E aí aconteceu um fato inusitado que eu acho que é novidade no mundo. E nesse momento de transição, eu tive o convite para ser presidente da Associação das Empresas Prestadoras de Serviço, que é a EPSIS, né? Porque foi em 2015 que a gente se conheceu, nesse trabalho social que nós convocamos e mobilizamos várias pessoas para conseguir conduzir as águas até Valadares. E nesse meio período eu fui convidado para atuar como gerente da GF Florestais. Tecnicamente, 2 empresas concorrentes, né? Ambas na época faziam silvicultura, uma mais especializada em terraplanagem, Locasebs, e a outra mais em silvicultura. E aí aconteceu um fato inusitadíssimo. Aceitei esse convite, lógico, conversando bastante com a empresa Locasebs, foi muito bem alinhado, sempre tem uma gestão cabeça muito aberta. E eu lembro que eu fiquei 6 meses de gerente das 2 empresas. Algo inédito. Algo inédito, lógico, pela confiança, pelo respeito, pela ética que eles sempre me conheceram também. E aí eu fiquei atuando nessas 2 empresas, de manhã em uma, à tarde na outra. E foi uma fase bem engraçada, vários amigos, né, brincando com isso. E dentro da própria... Aí fui para a GF, assumi definitivamente as operações. E de repente recebi um convite para participar de um processo seletivo no local onde eu nasci. Então voltava eu para um processo seletivo na Fibria Celulose, que foi criada a partir da fusão da Aracruz com a... Mas peraí, vamos contar. Vamos lá, vamos por partes aí. Você vai contar a história. Tem resenha. E a gente quer explorar um pouco mais. Você falou... Eu sei um pouco da história, mas eu imagino que tenha sido muitos desafios, porque, né, pai de 4? 3. Pai de 3 empresas de um poder econômico muito grande, né? Afinal, era uma empresa que gerava aí aproximadamente mais de 500 empregos, né? Sim. E prestava serviço para uma multinacional. Então, acredito que tenha tido muitos desafios nesse tempo. Conta aí pra gente como é que foi essa questão de ser gerente de 2 empresas, que eu acho que todo mundo que tá aqui nos assistindo vai ficar muito assustado. Vamos ser gerente de 2 concorrentes, né? Vamos dizer assim. Até porque as 2 visam lucro, né? Qualquer empresa privada visa o lucro. Como é que você fazia do princípio ético, moral que você tem, carrega isso, inclusive as empresas contrataram você muito por conta disso, e como é que ficaria a situação, cada uma visando o lucro e você ficando tendo que trabalhar para elas e sem prejudicar ambas, né? É bem confuso realmente esse trabalho. Mas não é tão difícil de explicar. No segmento florestal, a busca é por contratos, né? E geralmente esses contratos não são como varejo, que ali eu fico brigando por aquele cliente ali na porta, ali 1 por 1. Então o contrato fechou, é você que vai lidar com aquele contrato até se findar e vai buscar novos contratos, né? Então, assim, o grande segredo naquele momento ali não era nem muita questão estratégica, né? Que cada um, como eu te falei, né? Cada um, de manhã estava em uma e eu sabia aquelas informações ali, à tarde estava em outra e nenhuma das 2 informações se encontravam. Que é o que eu falo para vocês. É o valor do indivíduo. A gente falou um pouquinho off também sobre a questão do valor. Então, o valor do indivíduo para isso. Então, na gestão, qual era a minha preocupação, Matheus? A minha preocupação é fazer com que as 2 dessem resultados. Então, de manhã eu brigava com a equipe de terraplanagem para que ela desse resultado, e à tarde com a silvicultura da outra empresa para que ela também batesse meta. Então o grande lance era esse. E graças a Deus foram momentos excepcionais de ambas as empresas em faturamento. E lógico, graças à operação, a todo um planejamento operacional muito bem estruturado, e as pessoas que faziam acontecer, né, os nossos ajudantes operacionais, os nossos operadores, nossos encarregados, graças a ele que essas coisas aconteciam. Mas o grande lance era esse, fazer os resultados acontecerem. Então, Igor, em que momento poderia ser uma linha tênue? Se fosse um momento de concorrência. Aí não teria como. Aí teria que ter um caminho. Mas como ambos os contratos já estavam rodando, não existia nenhum risco, ou talvez nenhuma necessidade até mesmo de alinhamento. E outra coisa que eu acho muito legal, que vale a pena para a carreira profissional de qualquer um, transparência. Isso cabe em qualquer lugar.
Então, tanto o Alessandro quanto o Rodrigo sabiam todos os passos, como isso foi feito, como nós vimos conduzir isso. E repito, grandes empreendedores para a vida, né? Tenho muito orgulho de ter a amizade dos dois e são pessoas que eu tenho uma grande admiração, aprendi muito com eles. Então, grandes desafios como esse, eles acontecem a todo momento. E eu, para deixar um pouco mais de curiosidade, o grande desafio, na verdade, era os enfrentamentos sindicais, né? Não estou aqui defendendo bandeira nenhuma, mas foram momentos que eu vivi, né, como gestor das duas empresas. E muitas vezes tinha que estar na mesma negociação brigando pelas duas empresas. Então isso era um ponto positivo. Então estava alinhado. Então existia já um caminho. Olha, precisamos caminhar nesse sentido aqui. Vamos alinhar isso aqui? Então isso ficava mais fácil também. Então, enfim, bacana. Eu acredito que ambas ganharam naquele momento. Como eu falei, os resultados delas naquele ano, das duas, foram muito bons. Os resultados operacionais, faturamento, enfim. Se eu não me recordo de memória, naquela época, na empresa de terraplanagem foi recorde de faturamento, posso recordar depois. Mas, enfim, o foco era garantir o resultado das empresas. Que para mim, o executivo ele tem que ter sempre na cabeça. Gerar resultado. Então, eu acho que o grande lance foi esse, o grande desafio. Realmente é engraçado, mas o desafio era esse mesmo. Bacana. Nós vamos dar uma pausa no assunto de empreendedor, sua vida profissional, porque eu quero também conhecer um outro lado do Igor. Na verdade, um lado que muita gente já conhece, né? Que é esse lado família, até porque suas palestras são voltadas também a elas, né? E num momento muito, mas muito decisivo para essa equalização entre o mundo profissional carregado ali, onde você deposita muitas horas e ao mesmo tempo um mundo que precisa ser dedicado também, um tempo que precisa ser dedicado às famílias, aos filhos. E aí, nesse meio tempo, entre uma coisa e outra, acontecem muitos desafios dentro do lar. E eu tenho certeza que as palestras chegam a essas pessoas para justamente tentar colocar cada coisa ali em seu devido lugar. E toda vez que a gente vira um tema aqui, a gente precisa lembrar que nós estamos com ninguém mais, ninguém menos, ou com uma marca que todo mundo já conhece, né? A Ambev. Nós estamos aqui com a Boêmia, com a Stella Artois, com o Guaraná. A água também fica à disposição, tem um guaranazinho, os meninos aqui sempre depois das lives desfrutam um pouco dessa marca maravilhosa. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para os meninos, né, Matheus? Que são espetaculares quando percebem de fato algo que vinga e algo que vem para somar com a comunidade de Teixeira de Freitas, com a região. Eles não pensam duas vezes, eles estão lá para garantir esse espaço e fazer com que as coisas de fato aconteçam. Vamos então começar com as palestras? Vamos. Suas palestras começaram de fato quando e como você começou a compreender de que família seria o seu principal carro-chefe? E peraí, eu acho que vale acrescentar, quem não conhece a história de Igor, eu acho que ele vai falar isso agora. Lógico. Igor mais Fernanda tem um livro, né? E tem, além das palestras, né, voltadas para o empreendedorismo também, Igor tem essa pregação aí que leva para muitos casais essa bênção, né? E depois você pode dizer onde a gente encontra o livro, se tem a versão digital, se tem alguma livraria em Teixeira de Freitas, é importante. Perfeito, Rafa. Nossa, que bom tocar nesse assunto. Realmente, em meio a toda essa turbulência, eu creio que em 2012, nessa transição de ser gestor de contratos fora do estado, e nesse vai e vem, existia na época da Carpelo um desejo muito grande de ser executivo. E ali eu depositei toda a minha energia naquilo. Então, o meu foco era ser executivo. E ali eu tinha 25 anos, eu lembro que eu escrevi no papel que antes dos 40 anos eu queria ser executivo jogando de empresa. E eu desejei muito aquilo. E eu gastei horas, investi horas naquilo. Muitas vezes saía 11, meia-noite da empresa e 4 da manhã estava lá de novo cedo, no outro dia seguinte. E, obviamente, isso tem um preço. E aí... inclusive. Altíssimo. Porque o que acontece? Eu era recém-casado, 2007, recém-casado... Em fase tinha acabado de se formar em administração, vivendo o melhor momento da carreira, sendo representante da diretoria com 20 e poucos, 25 anos. De repente, me vejo saindo da Carpelo e indo para outra cidade grande, Teixeira de Freitas, com a Fernanda, óbvio, né, onde a gente casou, meses depois daí para cá, é concursada aqui também no município. Viemos morar em Teixeira, obviamente, numa empresa nova, empresa maior, o desejo de ser executivo maior também. E eu comecei a dedicar todo o meu tempo, toda a minha energia na empresa.
e de repente aquele esposo que ela precisava ter para bater um papo no final do dia, para chegar em casa, ouvir como é que ela estava, até mesmo compartilhar como é que foi o meu dia também, a Fernanda começou a ter uma ausência. Muitas vezes chegava, ela estava dormindo, ou às vezes eu saía de madrugada, ela estava dormindo também. Às vezes passava 1 ou 2 dias sem se ver. E isso foi minando o nosso casamento. Afinal de contas, não existe relação sem comunicação. Sim. E se não tem comunicação, é porque eu não a vejo. Se eu não a vejo, não me comunico. Então, é uma grande lição que eu quero compartilhar com todos vocês que estão nos assistindo, é que onde devemos depositar nossas pedrinhas preciosas, que é o nosso tempo. E muitas vezes nós depositamos em sonhos que não agregam valor. E deveria ser o contrário, depositar onde tem os nossos valores, para que nossos sonhos sejam realizados. Então hoje eu posso dizer com muita tranquilidade que Deus me permitiu, né, restaurar meu casamento, porque nesse momento eu saí de casa, me separei da Fernanda, tive uma relação com outra pessoa, onde tem o meu filho Dan, que é o mais velho de 7 anos, e nessa busca, não vou contar aqui todo o livro, tá? Vocês vão ler o livro. O entrevistador é assim, às vezes vem assim para tentar saber a história toda, né? Mas o livro conta a história, né, toda a história, nas palestras também. Então o livro é praticamente a história de vocês. É de como, de quando eu saí de casa e qual foi a postura de Fernanda eu estando fora de casa. E eu acho que vale, ela não está aqui, mas a gente pode ter depois em um outro momento. Eu acho que é interessante, que é o que acontece hoje no Instagram, né? É só seguir lá, @Diário de Divórcio. Esse é o perfil lá do livro. E pode comprar o livro lá pelo Instagram mesmo. E uma coisa interessante é que, assim, para a Fernanda sempre foi um valor. Tem uma cena que fica na minha cabeça eternamente. Fernanda, em todo momento, não tirou aliança, jamais. O Igor saiu de casa, estava de aliança. O Igor está com fulano de tal, está com aliança. O Igor viajou com fulano de tal, está com aliança. Olha, fulana está grávida, ela está de aliança. Porque para ela era o valor, era o sonho dela, de ter o seu casamento restaurado. Sim. E eu agradeço muito, né, Fernanda? Eu agradeço muito, né, meu amor? Então, eu agradeço muito. Então, através disso, Rafa, entender que, poxa, eu na verdade, eu gosto hoje, 40 agora, eu gosto muito de planos em vez de sonhos. Mas, se quer partir para o sonho, ele tem que ter um valor por trás. Então, hoje é a família. Então, eu lembro que quando eu encerrei o ciclo na Companhia Suzano, eu lembro que a gente recebeu vários convites de grandes empresas bacanas, a quais sou grato, respeitosamente, né, agradeci todos os convites, porque todos os convites, Rafael, Matheus, Breno, todos eles me levavam para outras cidades. Então era um convite para ser gerente de uma empresa de transporte em Aracruz, depois recebi um convite para ser gerente de outra empresa de transporte aqui na Veracel, em Anápolis, depois recebi outro convite para ir para Minas Gerais, para uma empresa de suicultura. Então todos os convites me levavam para fora da cidade. Se leva para fora da cidade, estava distante do meu valor. Sim. Então eu abri mão, agradeci. Cara, essa parte do casamento é interessante e é uma história que talvez a gente contando aqui não compreende o impacto que talvez já esteja causando em quem está ouvindo. Lógico. Talvez já tenha passado por isso, talvez conheça alguém que tenha passado por isso e quem sabe até não tenha tido a mesma oportunidade que você de reatar esse relacionamento, de resgatar essa família. Inclusive recentemente, não sei, poucas pessoas talvez conheçam, algumas pessoas conheçam, ou muitas pessoas conheçam, o Pyong, que teve aquele caso na Fazenda, né, que foi emblemático, que foi para lá casar, deixou o filhinho e a esposa em casa e foi flagrado ali em cenas picantes com outra mulher. A esposa sai de casa, leva o filho, ele passa por um momento muito bagunçado da vida dele, abandona as redes sociais e de repente agora, recentemente, ele aparece com uma carta ao público, escrevendo um pouco do que ele passou nesse período e dizendo que sentia muita saudade e ali ele tinha percebido o tamanho do coração que a mulher dele tinha, o tamanho da falta que ela fazia, não só ela, mas o filho, e como era triste acordar todos os dias e não tê-los do lado. E essa situação, acredito que muita gente passa. O mundo é desafiador e ao mesmo tempo cheio de armadilhas, e se você não estiver preparado para enxergar ou para superar, a situação torna muito difícil. Ela disse uma frase que eu achei muito interessante, que eu até peguei aqui, que ela disse o seguinte, quando permitiu-se dar uma outra oportunidade para o Pyong, ela disse: prefiro fracassar estando com a minha família do que prosperar sem ela. É muito forte porque é muito forte, e ele responde, ele fala: ela me perdoou, mas o perdão não é algo que a gente merece.
eu não mereço. E ele fez essa autoculpa que eu acho que é muito interessante. Você não consegue reatar um compromisso, um relacionamento, se você não faz uma autoanálise, não faz ali, não assume para si as consequências, não traz para si as consequências. Então ele falou, eu não mereço, mas ela resolveu. E, de fato, o perdão é algo que está muito ligado ao amor e não ao merecimento, porque, de fato, ninguém merece. Porque quando você erra com muita consciência. Foi o que eu disse, o mundo é cheio de armadilhas, então você precisa estar preparado. E essa preparação exige diversas fontes. A espiritual, o discernimento também. Você precisa saber com quem caminhar, quem ouvir, quais desafios alcançar ou agarrar. Então, essa questão, quando você fala de família, e essa oportunidade que você se dá de falar para outras famílias sobre o seu relacionamento, eu tenho certeza que ajuda a restaurar tantos outros relacionamentos que nesse período em que o mundo está cada vez mais frio, acaba aquecendo o lar de muita gente. Tem uma frase do Max Lucado que eu acho interessantíssima. Ele fala que o perdão esclarece o passado e preserva o futuro. Uhum. E nós vivemos isso. E Fernanda, né, até... Fernanda é uma heroína, na verdade. Fernanda, queremos você aqui. Quem de fato escreveu o livro, a ideia do livro? A Fernanda. Foi a Fernanda. O nome é Diário de Divórcio, porque desde o dia que eu pisei o pé fora de casa, ela escreveu um diário. Então ela tem lá dia a dia. Tanto que, assim, obviamente o livro só tem aquilo que nós gostamos que vocês leiam. Que tem muitas coisas que, para mim, pra você ter ideia, eu não consegui até hoje, olha, isso tem desde 2012, eu até hoje não consegui ler o original. Eu caio em prantos mesmo, que assim, é muito forte. Tem uma frase dela mesmo, que ela tem um texto, um dia que ela conta quando ela chegou em casa e abriu o guarda-roupa e não identificou nenhuma roupa minha. Naquele dia ela caiu sobre a cama e tal. Aquelas sensações foram ali descritas, né? Foram ali demonstradas. Aquilo, cara, ali eu emocionalmente não consigo. Agora, dentro daquilo que você falou, Rafa, existem várias famílias destruídas, cara. E hoje a gente acompanha, a Fernanda inclusive tem um pouco mais do que eu, mas a gente acompanha casais, a gente acompanha pessoas de forma isolada. A gente, inclusive, até casou agora, um amigo nosso solteiro casou recentemente, a gente vai em cima dele direto, com muita rispidez. Eu lembro uma vez a gente viajando, ele falou assim, poxa, líder, eu queria entender como é que é esse negócio, cara, como é que você segura a onda, como é que você... Eu falei, cara, é propósito. E nós, eu e o Fernando, nós fizemos essa escolha. Então, assim, quando você define como propósito, cara, não tem esse desespero. Porque é propósito, você define como propósito, cara. Então você vai seguir o propósito. Então, assim, cara, isso é muito valioso. Isso assim, às vezes chega a ser até... às vezes até muito ríspido. Igual militar, né? Não, é aqui. Porque ele sabe que se ele der uma brechinha ali, ele vai se sujar. Sim, sim. Então é melhor você escolher um caminho. Não, cara, é esse aqui. Agora tem, mesmo depois que a gente escolhe, eu acredito que a gente passa ali por um período muito probatório, né? Eu acho que tem uma fase do relacionamento, peraí, a gente casa com pessoas estranhas, por mais que a gente passe muito tempo ao lado delas, viver no mesmo teto é um universo totalmente diferente, agora, né? Sabe uma coisa legal, gostosa, que não tem muito que ficar muito preso à regra? Eu pratico atividade física, vamos falar um pouco sobre isso depois na frente. E, obviamente, assim, eu estou em contato com pessoas do sexo oposto o tempo todo, até porque eu gosto de lidar com esse público, eu entendo como funciona um pouco esse público, então é normal. Uhum. E, às vezes, conversando em casa, ele até fala, amor, deixa eu falar aqui, tal situação assim, acessada, fica ligado, que isso aqui pode ser que isso aqui. Então, assim, se torna tão leve, que eu ele falou assim, fica ligado, cara, que eu passei assim, e fulano comentou isso. Então, assim, se eu não estivesse perto, ela podia querer fazer. Então, assim, ela vai de forma. Como é minha amizade mesmo. Acrescenta, né? E você se sente seguro, cara. Acho que o maior sentimento que eu tenho hoje com a Fernanda é de caminhar seguro. E isso dá muito prazer, cara. Então, eu acredito que todo esse compartilhamento gera valor. Cara, tudo que a gente faz aqui de compartilhar nossas histórias vai inspirar alguém. Sim. Sabe, tanto na vida profissional como na vida dentro do lar com a sua família, aquilo que você consegue dar de exemplo, que você leva até para o seu trabalho dentro de casa e traz do seu trabalho também para dentro de casa. Eu acho que eu acho que agrega bastante. No evento, a gente falou no evento do Daniel, que falou sobre redes digitais do Sebrae, acho que é o Daniel o nome dele. Rafael. E eu achei interessante, vários influenciadores digitais, tal. E depois comecei a pensar, cara, na verdade, aquele cara que tem um seguidor lá, mas se ele faz algo bacana e aquela pessoa, eu gostei desse negócio, eu vou fazer também, ele já influenciou. Então, assim, nós influenciamos pessoas a todo momento, cara.
Eu brinco, né, que às vezes estou na rua, Tamaraju, Teixeira, aí passam de carro, fala líder. Em algum momento ele se sentiu motivado de brincar com aquela expressão, de entender que aquela expressão é algo positivo e tal. Então se inspira a todo momento. Então a vida de Fernanda hoje para a família, falando de família, né? A vida de Fernanda hoje, eu falo no nosso casamento também, inspira muitas pessoas. E uma vez eu brinquei com a Lenda, eu falei, olha cara, além de propósito, é uma responsabilidade também. Lógico que é. Porque, querendo ou não, você se inspira no Igor, beleza? Mas a sua expectativa, ele pode falhar, ele é humano, né? É óbvio que ele pode falhar. Mas se ele se esforça, cara, e não falhar, você vai assim, poxa, cara, eu acho que é possível mesmo, eu acho que esse negócio eu vou tentar. Aquela pessoa que você conhece há mais de 30 anos que faz musculação e academia e está bem fisicamente. Eu tenho um amigo chamado Crente, tem 70 anos, Crente, e Crente parece um corpo menino, faz dos gêmeos. Então, amigão nosso. Então, assim, é aquele cara que você sabe que o tempo todo ali está buscando aquele ali, de manter aquela estrutura física para poder aumentar a sua longevidade. E assim na vida espiritual, profissional, emocional, psicológica, e nós aqui estamos muito nisso. Eu sei que a família, cara, tem o seu papel fundamental. E você que está ouvindo a gente, está vendo a gente também, e que de repente está fora de casa, cara, pode ter certeza absoluta que seu portãozinho está lá só esperando você empurrar e entrar. Então, dê valor à sua família, procure restauração, perdão esclarece qualquer passado e preserva qualquer futuro. Até porque aturar homem não é fácil não, viu? Nossas mulheres são guerreiras pra caramba, cara. Aproveitar e falar guerreira, agora eu posso falar esposa, né? Vamos sério agora. Minha esposa, desde o dia que a gente se viu, no dia que o pessoal tava aí lá da Estúdio Burger, que a gente teve ali comendo e tal, ela, como é que é a história desse rapaz aí? Eu falei, é uma longa história. Eu não ando mais com ele, pode ficar tranquila. Aí ela tá assistindo aí, ela tava curiosa pra saber da história. Pô, legal. Amor, a história dele é mais ou menos essa aí, a gente tem que comprar o livro pra gente poder... Porque ele também não vai ficar falando aqui tudo, fazendo você tem um livro aí, dando spoiler de tudo. Isso. Não, deixa um pouco do que tá no livro lá pra... Mas falando de aspecto físico agora, entrando na nossa parte esportiva, Igor Carpegiani. Eu tava te olhando, Igor esteve presente nessa terça-feira na Câmara Municipal de Vereadores lá. Fiquei te olhando, você tá magro, viu, tá Igor? Fininho, hein? Tá fino, fiquei olhando, eu falei, emagreceu muito. Igor, de onde você falando do Fala Líder, realmente eu acho que um dos bordões que mais pegou aqui no nosso Tremo Sul nos últimos anos, de onde você criou esse Fala Líder que realmente motiva muitas pessoas, de fato, quando você tá no meio do pedal lá, que você chama aquele bora líder e aí todo mundo vai. Muito bacana. Então, cara, é uma pergunta que é bacana nesse sentido, que as pessoas têm curiosidade mesmo. E, assim, na época da Carpeira, eles tinham gestão da qualidade e nós tínhamos que treinar lideranças. E liderança era um pilar, é um pilar, né, do sistema de gestão da qualidade. E na época nós tínhamos o programa Líder Qualidade, que eu desenhei o programa e quem executou foi o professor João Carlos Vieira. E daí essa palavra líder vinha na cabeça com muita frequência, mas sem muita força. E aí, quando eu assumi a GF, eu fui para uma reunião na Fibre e tem um amigão nosso lá, o Guilherme, hoje ele está numa empresa nos Estados Unidos. E aí eu cheguei para ele, do nada, eu falei, cara, mas você é o líder dessa operação. Bora, líder, anima, cara, você vai resolver esse problema. Aí ele minha cara assim, aí ficou assim, aí eu senti que ele assustou, né? Aí eu falei, já sei, pesou o nome líder, né? Aí nessa eu comecei a brincar com ele, ei, fala líder, bom dia líder, como é que você tá, líder? E comecei a chamar as pessoas de líder e tal, e alguns se sentiam motivados, outros ficavam meio receosos. Mas tudo muito tímido. E aí esse amigo Guilherme bateu todas as metas do ano e fez um churrasco na casa dele em Tabatã. Confesso que eu não iria. E aí um amigo me ligou e falou, não, cara, você tem que ir, você é o gerente da empresa, cara, você tem que estar lá, marcar presença e tal. Eu falei, rapaz, eu sou meio assim, eu não bebo, não fumo. Eu não sei se eu vou sentir bem. Não, cara, lá todo mundo gosta de você e tal. E, pô, que bom que gosta de mim, então bora. Cara, você daqui 10 horas da noite pra ir Tabatã no churrasco. 10 horas de Teixeira, cara. Cheguei no churrasco, a galera tava pra lá de Bagdá, brincando e tal e tal. E aí esse amigo meu chegou, também já calibrado já. Aí ele disse assim, cara, eu gostei demais de você. Você foi a melhor contratação que a GF fez nos últimos anos. Eu sabia que ia achar um cara para acertar a GF e tal. Começou a conversar comigo. Aí ele chegou perto e falou assim, agora eu queria te dar um feedback. Eu falei, fica à vontade. O cara, chefe do contrato, né? Você pode dar feedback, o que você quiser, cara. Sermão. Sermão, pregação que você mandar, cara. Aí ele falou assim, não chama as pessoas de líder não, moço. Chama pelo nome. Isso gera conectividade com as pessoas, tal. Aí eu falei, não, já li o livro dele, o dele que fala sobre influenciar pessoas.
Mas, na verdade, o líder pesou, né, cara? O líder tem que ser líder, né, cara? Aí ficou a resenha. Aí os subordinados ouviram, cara, aí espalhou na fábrica. Perdão. Aí espalhou na fábrica. Ih, rapaz, o Igão chamou o cara de líder e o cara arregou, aí ficou nessa. Aí onde eu chegava, fala líder, fala líder, fala líder. E ficou isso muito tempo. Quando eu assumi a executiva em Aracruz, fui morar em Aracruz, obviamente uma responsabilidade maior, então eu comecei a ter mais cuidado com fala líder. Mas com a minha equipe eu sempre falava, bora líder, vai conseguir sim, você é o líder do processo e tal. Então eu sempre usei o termo líder, primeiro por acreditar que cada um é líder de si mesmo, no bom sentido, né? Glória a Deus acima de todas as coisas, com sua graça e misericórdia. Mas ele nos muniu de capacidades e faculdades mentais que nos permite conduzir a nossa vida. Quando você fala assim, a vida é feita de escolhas, é porque você conduziu. Eu escolhi esse caminho, então eu liderei um processo de decisão. Então eu sempre busquei fazer com que as pessoas entendessem que elas tinham o poder de direcionar a sua vida, na saúde, na vida psicológica e emocional. Quando eu saí da companhia e assumi de novo estar no dia a dia da Duda Bikes, aí veio a pandemia, a gente entrou com uma estratégia, eu vou antecipar um pouco do assunto do empreendedorismo, e nós antecipamos algumas estratégias de comunicação. E na comunicação, uma das estratégias é o quebra-gelo. E o quebra-gelo pode ser um bom boa tarde, boa noite para um dia. E no pedal, no dia a dia, eu entendi que o Fala Líder era tipo assim, bora cara, você consegue, bora, é isso aí, vamos para cima, fala líder, bora. E eu senti que isso gerava energia de mim para as pessoas. Então a gente começou a gravar os vídeos, na época da pandemia, gravar os vídeos no celularzinho. Fala líder, seja bem-vindo a Duda Bikes, aqui mais um vídeo no Instagram. Hoje falando para você, fique em casa. Mas enquanto isso, vou falar de bicicleta aqui para você e tal. E aí nós somos repetidamente falando isso. E o marketing explica isso, né? Uma frase repetida 16 vezes, ela se torna uma expressão muito forte. E aí virou carinhosamente, as crianças adoram isso, que é o que mais me mexe comigo. Às vezes um pai, tem um cara em Itaém mesmo, que toda essa da filha dele, ô líder, manda um vídeo aí pra minha filha aí, a Duda, aqui de Medeiros Neto e tal. Eu falei, não. Aí tem o Jardim, o filho Jardim, vamos chegar em Nova Sol, lá da rua já gritava, fala líder! Então isso vai nos munindo de carinho mesmo, isso vai alimentando e gerando em nós mais vontade de fazer. Então, o Fala Líder nasceu de um trabalho sério, depois virou Agora, um jargão. Agora vamos voltar para uma parte interessante do empreendedorismo. Vamos falar de números. Você teve toda essa transição e aí você recebeu o convite para voltar às suas raízes, né? E foi para Aracruz. Como é que foi isso? Você foi para Aracruz, você foi fazer o que de fato? Cara, então, eu tive a oportunidade de estar na embaixada um ano antes de ir para Aracruz e existia um projeto audacioso de transporte de madeira marítima, né, por caravelas. E naquela época o desafio era transportar 2.750.000 metros cúbicos de madeira. E eu lembro que quando eu entrei na companhia, na primeira reunião falou sobre isso em janeiro. E eu lembro que até alguns amigos tinham me conhecido da área florestal, afinal de contas, desde estagiário eu estava na área florestal. Alguns deles ficaram assim, olha, cara, te contrataram aí, mas te botaram numa meta aí que ninguém bate, não. Eu falei, rapaz, é mesmo, não tem como bater não, é impossível bater essa meta, cara, ó, a Barcaça tem sei quantos anos, cara, é impossível virar esse jogo e tal, compraram as máquinas aí, mas ó, não vira não. Então, assim, eu entendi que naquele primeiro momento o que eu tinha que trabalhar com as pessoas era a crença. Então, assim, Caravelas, que é uma cidade maravilhosa, os operadores, eles se sentiam muito assim diferentes, né? Eles achavam que eles não eram tão bons quanto os outros. Eles achavam que, por estar em Caravelas, eles não tinham o mesmo valor de outros lugares e tal. Eu falei, não, cara, de jeito nenhum. Se está na equipe, vamos juntos, todo mundo, virar esse jogo. E aí, cara, eu brinco que foi mais um trabalho psicológico e emocional com a equipe, de mostrar para a equipe de Caravelas que elas tinham capacidade sim, e têm capacidade sim. Como eu falei com vocês inicialmente, eu acredito que Deus nos deu todas as faculdades mentais possíveis de conquistar as suas coisas e conduzir liderar a nossa vida. E aí, lógico, a empresa deu condições de processo, de equipamentos e tudo. E eu sei que, graças a Deus, duas semanas antes de fechar o ano, nós batemos essa meta histórica. E, graças a Deus, é a meta que não bateram e que não vai bater mais, né? Porque o Porto agora parou. Então, eu tenho muito orgulho disso. Eu aprendi aqueles números aqui de na embaixada. Com muito carinho. Eu tenho muito orgulho da nossa equipe lá de Caravelas. Assim, os operadores, os ajudantes, os motoristas.
assim, pessoas muito comprometidas. Eu sei que eu virava a noite lá falando com o pessoal no rádio, né? Bora, galera, bora, vai dar certo, bora. Bota as carreiras pra girar, bora. Mas como faz a estratégia? Chegou lá, então, cara, vou falar pro pessoal, bora líder, fala líder, o pessoal vai só bater. o meu gerente fala, só de falar líder não resolve não. Então, o que nós fizemos na época? Teve todo um planejamento estrutural, né, de quantas carreiras precisaria. Então, Isso foi 2018? 18. Eu tinha, na época, na minha mão, tinha 40 carretas e tinha 4 barcaças. E aí nós conseguimos, com muita briga, 20 equipamentos a mais de carretas, que ficariam ali, não full time, ficariam no contrato full, spot. E depois começamos a desenhar assim, o que era possível fazer por dia. E aí, cara, muito trabalho com a Marinha do Brasil, grande parceira também, com a própria companhia que transportava, que é no Sul. E aí, através de muita comunicação, bons alinhamentos estratégicos, as coisas foram acontecendo. Existem algumas particularidades que não permitem ser tão fácil mesmo. Então, por exemplo, o canal de Caravelas, aquele rio, ele tem uma força muito grande na hora de baixa da maré. Tinha que dragar ali Isso, então eu preciso... com mais frequência, Então, né? todo ano tem que dragar ele. Só que eu não posso fazer em qualquer momento. Então, por uma questão ambiental, nós só tínhamos licença de dragar do mês de novembro até março. O resto do ano eu não podia fazer nada, cara. E nesse período que não podia fazer, como é que ficava o escoamento da... Então, com o passar do tempo, 20 mil metros cúbicos de areia, eles vão voltando para o lugar. 2 mil metros de areia vão voltando naturalmente para o seu espaço natural. Então, qual era a estratégia? Tábua de maré. Então, com o passar dos meses, essas tábuas iam reduzindo. Então, você conseguia fazer 20 viagens, no outro mês você conseguia fazer 18, 16, 15. Então, o final do ano ia ficando cada vez mais arrochado. Só que aí tem um grande detalhe, cara, que lógico, a companhia na época foi muito estratégica, ela comprou equipamentos de alta capacidade de carregamento, e aí que está o lance. Trazer equipe e falar assim, equipe, olha, se nós fizermos de tal forma, a gente consegue. Então, por exemplo, chegou-se o momento de carregar um barcaço em 24 horas. Nós batemos o recorde lá, de carregar em 6 horas e 5 minutos. Quantas carretas cabiam dentro de uma... De 80 até 130 carretas. Muita coisa, né? Então, Ou seja, 130 carretas apenas na rodovia. Menos impacto ambiental, menos impacto social de estar, né, nas vias. Uhum. Enfim, cara, então são Em termos de custo e financeiro. Não, aí eu não posso. Aí o que envolve parte financeira eu não posso falar. Mas poderia falar, por exemplo, o que levou ao fechamento? Essa dificuldade de não poder lidar ali com esses, então, aí também com essas circunstâncias? Porque fechou o porto, por exemplo. Aí é uma questão de estratégia da companhia, que eu também não posso, até porque eu não estou nela mais. Mas envolve várias estratégias, até, por exemplo, vamos dizer, questões lógicas. Eu comprei a fibra que tinha florestas disponíveis em qualquer lugar que eu tivesse. Então, por que eu vou mandar madeira aqui para lá se eu comprei as florestas de São Mateus, as florestas lá de baixo, comprei madeira barata. É como se agora Aí é estratégia. É aquele negócio, cada um no seu quadrado. Se eu comprei lá e eu tenho uma fábrica ali próximo, se eu comprei aqui tem uma fábrica aqui próximo, então as rodovias continuam dando conta do serviço. É questão de estratégia. Mas dá uma dó, não dá ver toda aquela estrutura ali. Eu vou falar como cidadão, cara. Assim, como cidadão, eu confesso que eu não tive coragem lá ainda. Depois que parou. Não... Eu acho que mexe com o sentimento de muita gente que passou história, por ali, né? Tem muita história. Muita gente se dedicou muito para... Mas enfim, gente, ao mesmo tempo a gente tem que entender que negócio... É o que está acontecendo. Eu acho que uma coisa para outras iniciarem. Sim. Por exemplo, essa possível reativação da Bahia Minas pode utilizar... Perfeito, a intenção deles seria, inclusive, negociar a utilização daquele porto e seria fantástico para a região. Fantástico para a região. E aí eu vou mais longe, cara. Então, não sei se você sabe, mas lógico que você deve saber, deve ser caravelense, né? Com o sangue bateu assim, eu sou de Caravelas. Então, assim, o aeroporto é perfeito. O aeroporto é um show da velha, cara. A pista é perfeita. Ali se desce de qualquer ângulo, de qualquer lado, né? O aeroporto é fantástico. Então, assim, eu acredito também nisso. Aposto demais. Na verdade, assim, eu sou apaixonado por logística. E tudo acontece pela logística. Desculpa aí o pessoal da parte de comunicação, estratégia, mas é via, chão, real. Então, assim, vai ser muito grandioso o que vai acontecer na nossa região, avançando essas questões de ferrovia. Já traz consigo o aeroporto, já quem sabe ali o porto, né? Já não passa se fala muito dessa questão lá, principalmente do aeroporto, do Porto de Vitória, que é o mais próximo, que está lotadíssimo, né? E Caravelas tem um potencial
se vier de fato a Ferrovia Bahia-Minas, a reativação do aeroporto Costa das Baleias, que também eu participei da audiência aqui nessa semana. E assim, vai ser um forte impacto economicamente para nossa região, Sim, de fato. Nós Mas temos, assim... Perdão, nós temos também a promessa da duplicação desse trecho da BR-101 também, que vai gerar um tráfego muito bom. Então, assim, a região vai ganhar como um todo. O que eu falo, Breno, só fazendo parênteses aqui, é que falta uma união de forças ainda. Falta os municípios entenderem que a região, se ela se unir, ela vai conseguir disputar espaço com qualquer outra região, seja da Bahia, seja de fora do estado. Porque o Extremo Sul é riquíssimo. Tem de tudo e não falta absolutamente nada. Perfeita sua colocação, e vou até mais longe, até para não ficar vivendo do passado. Né? Sim. Então, por exemplo, muitas pessoas falam assim, a Bahia Sul deveria ser em Teixeira, mas na época fulano Beltrano não aceitou e tal. Então, assim, gente, é hora de aceitar. Né? A hora de trazer desenvolvimento para a nossa região é agora. Sim. Né? Eu não estou aqui falando por questão política, mas eu falo pelo momento político que vivemos, nessa energia de transição, abrir estrada, pavimentar, abertura de novos postos, leilões de várias concessões aí da área logística. Sim. Então o momento é esse. Então você imagina, Caravelas tem um grande potencial, cara. Pô, eu falo para você assim. Não, se você pega, tem porto, tem aeroporto, você consegue ter a vida marítima também, a riqueza marítima que Alcobaça, Mucuri, Prado, Caravelas tem com a Cia Food ali ao lado do aeroporto, por exemplo, que pode até levar tanto via porto, caso a ferrovia aconteça de fato, tanto por aeronave. Então, assim, é fantástico. A gente consegue escoar frutas, minério, tudo que tiver de possível na região ou até mesmo lá em Minas Gerais através dessas possibilidades aqui na nossa região. Dentro das discussões, né, dessa reativação da ferrovia, onde vai passar o trecho, né, de Minas Gerais, é Araçuaí. E a outra cidade que agora não me lembro agora, que é próximo, Itaubim. Elas são responsáveis por 85% de toda a produção de lítio do Brasil, né? E fazendo essa ligação, não só, né, o lítio, mas aí você vem, o Ulisses esteve aqui com a gente, esteve lá também, o próprio escoamento que o próprio Ulisses vai conseguir ter através dessa ferrovia. Barateamento também das mercadorias, né? Os custos. O Ulisses hoje transporta cerca de 120, ele falou pra gente, 120 truques por semana. Então imagine isso, a agilidade, menos despesas, né? Vamos dizer assim, de custo, redução de custos, menos acidentes nas melhor rodovias. Mobilidade nas vias tradicionais, né, nas rodovias, porque você retiram as carretas de grande porte, você consegue também aliviar ali o número de acidentes e de mortes nas rodovias. Então você traz segurança. A própria Suzano já está preocupada com isso, tanto que ali em Mucuri ela já está fazendo uma obra gigantesca ali. Já que você viu, então eu posso falar. Ali é um trabalho fantástico, tem um projeto logístico fantástico, tanto para quem vem de Nanuque, que tem aquela estrada super larga, né? Existe um projeto que já acontece em Mato Grosso do Sul, que já tem o Hexatrem, então, ou seja, são seis compartimentos. Pode chegar a um heptatrem, 7 compartimentos. Obviamente que exige um alargamento maior das vias. Aquele sendo feito um túnel também de pedra fácil. Isso, o túnel, exatamente. Faz parte da estratégia de escoamento também, ou seja, você consegue fazer com que toda a madeira da floresta ela faça uma circulação sem ficar tendo tanto impacto sobre as vias públicas também. Então, assim, existem várias oportunidades aí que a logística vai desenvolvendo para que você possa impactar menos a comunidade, impactar menos as próprias vias públicas, estruturas públicas, e consiga, sim, transformar a sua operação de uma forma mais sustentável. Então, são caminhos que todo mundo tem que ficar buscando. E isso é fantástico, porque junto com o desenvolvimento econômico vem também o desenvolvimento urbano das cidades. Aí você imagina, a gente pode pegar cidades próximas aqui do Extremo Sul, mas do outro lado, no vizinho, no Espírito Santo. Ao mesmo tempo que elas se desenvolvem em termos de indústrias, você entra numa cidade daquelas, você consegue enxergar uma cidade melhor para se viver. E aí você que é apaixonado pelas duas rodas,
por bicicleta, lá você vê que você tem essa possibilidade de sair com sua família no final de semana, de passear, de brincar, de se divertir, porque junto com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento industrial, vem também de contrapartida o desenvolvimento urbano. A infraestrutura das cidades melhoram, as oportunidades nas cidades melhoram, então isso ganha todo mundo. Olha, aconteceu uma coisa muito legal. Alguns anos atrás, 2015, 2014, quando eu rodava muito pelo Brasil, existia um conceito em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que eu achei muito interessante. Era uma prefeita, hoje, não sei se hoje já está como governadora ainda, mas na época ela era prefeita. Toda vez que uma empresa ia se instalar lá, ela não queria, o cara falou assim, mas qual é a sua contrapartida? E ela não pedia dinheiro, nada, cara, não, eu quero que você reforme tal escola. Eu quero que você construa para mim um posto de saúde. Eu quero que você construa... Cara, nessa estratégia dela, ela construiu Três Lagoas. Tudo bem, era uma cidade sem pavimentação, igual Teixeira, sem calçamento. Mas tinha um monte de coisa, cara. As pracinhas arrumadinhas. Lá tem a pracinha que tem o jacaré, tem as capivaras, tal. Pô, a coisa mais linda do mundo. Que é um prazer do cara ali com a família rodear, passear. E eu brincar. Aí, a gente, logo em seguida, eu dormia muito em Lençóis Paulista, que ali tem uma base florestal muito grande, que hoje também é Bracel, né? Que é uma concorrente da Suzano. E assim, todas as pracinhas arrumadinhas, pintadinhas, Botucatu, cara, Bauru, tudo uma cidadezinha assim, parecia que foi feitinho, um cuidadinho na mão, varredinho ali e tal. Todas as gestões profissionais, todas as prefeituras lá eram gestões profissionais na época. Então, assim, ia ficar, poxa, cara, Teixeira podia ter isso um dia e tal, vai ser legal, vai dar uma qualidade de vida legal. E eu fiquei feliz demais de ver essa nova praça, é 7 de setembro, é isso? 7 de setembro. Essa praça, cara, representa o que 5 anos atrás eu via no interior de São Paulo. Pessoas sentindo prazer de ir. Eu tive a oportunidade de ir com meus filhos, todos eles, viu, Breno? Todos, viu? Todos pedalando e o novinho na bicicleta de equilíbrio. Eu tive a oportunidade de ir com eles lá, que ia lá parar o carro para expor as bicicletas também. E eu percebi com a satisfação, me diz um dia que você passa lá que não está lotado. Então, muitas vezes, cara, a gente está aqui preocupado em fazer obras gigantescas e essas obras que vão fazer... E as pessoas só estão esperando talvez uma oportunidade momento, dessa. Cara, então assim, eu acredito que inclusive devamos investir mais nisso. Né? Não é porque eu sou incentivador do esporte, não. É porque, na verdade, você vê a população se sentindo satisfeita. Aí, lógico, e a saúde? Vamos buscar a saúde também. E é uma necessidade. É uma necessidade. Lógico que cara. Então, assim, quantas pessoas que estavam em depressão e foram resgatadas pelo ciclismo, pelo pedal? Eu te conto várias histórias, até de domingo agora. Uma mulher, eu fui entregar uma medalha para ela, veio abraçou chorando, falou que ela pedalou 55 quilômetros, não é acostumada a pedalar, mas terminou o percurso para ganhar a medalha em homenagem à tia que morreu semana passada. Então, assim, essas coisas, cara, vão causando saúdes físicas e mentais para várias pessoas. Então, assim, eu fico feliz. Mas tem 5 anos. Não interessa. Eu estou feliz. Sim. E que seja lá quem for o governante. Vai vir agora, né, Matheus? A ciclovia. É isso que eu ia falar agora. Você falando que a gente realmente não tem que esquecer o passado. Foi no passado, é porque é passado realmente. Vamos lembrar aqui agora. Foi anunciado agora essa semana a ciclovia aqui na nossa Presidente Getúlio Vargas, que eu acho que a cidade... a cidade vai ganhar muito. Acredito que não vai ser uma obra que vai ficar só no papel, acredito que realmente sai essa obra dessa ciclovia, dessa ciclofaixa, que vai ter um ganho muito grande para nós, cidadãos, para os ciclistas em geral, porque a gente não tem um lugar para pedalar aqui, você pode falar muito bem. Cobramos também muito a questão, pelo menos da iluminação daqui até um pouco o aeroporto Teixeira de Freitas tem ficado bem, isso é muito importante. Infelizmente as estradas é muito a questão do governo, do estado, né? São rodovias estaduais, então não podem ser mexidas, fazer uma duplicação pelo menos para que os ciclistas se sintam mais seguros, né? E a gente sempre bateu nisso. Eu queria te perguntar como é que você se sente recebendo essa notícia de uma ciclovia de verdade aqui em Teixeira de Freitas e falar sobre a pandemia, justamente isso daí. Acredito que o mundo ciclista e vocês de lojas que tem loja deve ter ficado realmente surpreso com a quantidade de compras que deve ter adquirido naquela época e você poder fazer um comparativo também, já que a gente está falando de empreendedorismo, falar sobre a Duda Bikes. Perfeito, vamos lá. E como é que foi a época da pandemia para agora, um ano depois do que está acontecendo? Contextualiza pra gente aí, complementando o que o Matheus falou aí, como é que foi essa virada de chave de área florestal para virar um modelo de ciclismo aí, pedalar, roupinha apertada? Como é que é isso? Como é que é isso? Conta aí. Da retro pra catraca, né? Você viu? Da pá carregadeira para full. Bem, concluindo um pouco o que você falou sobre a questão da iluminação e do acesso, eu lembro que um tempo atrás a gente teve uma reunião com outro gestor, e na época eu era gestor da empresa de terraplanagem, então eu tinha acesso à máquina, tinha acesso até mesmo à massa asfáltica. E um dia na reunião eu falei assim, cara,
Fala o seguinte, me libera aqui o acesso, que eu vou correr na minha empresa, a gente conseguir, pelo menos pavimentar aqui aquele acesso que é para o aeroporto, para a patroa, passar muito para lá e voltar. E eu lembro que a resposta do cara assim, não, empresa privada não quer nada com a gente não, deixa que a gente resolve. E não resolveu até hoje. Mas enfim, eu acho que, cara, você foi muito feliz aí, a notícia é excelente, é brilhante, só de ter acessibilidade, as pessoas terem a oportunidade de sair pelo menos de um bairro para outro, até mesmo assim, ó, o pedal vai sair no posto tal, então vai atravessar com segurança na ciclofaixa, na ciclovia. Então, cara, isso é uma excelente notícia. Mas vale lembrar ainda, é importante a obra, mas ainda é um trecho ainda que não é completo. É um trecho bem curto, né? Mas já é uma... Mas é numa área também que tem muito risco. Sim. Que a gente tem visto muito acidente. Porque ficou uma obra também inacabada da gestão passada, e aquele largo ficou uma coisa assustadora. Assim, galera, vai trazer, além de urbanização, a iniciativa assim, da eu sou conhecido por ser muito otimista, né? E de certa forma eu gosto de ser otimista. Mas não tem diferença ser otimista e ser bobo, né? Cara, eu prefiro partir do lado do otimista. Tipo assim, que bom. Porque eu passo, não tinha. Então, assim, para quem não tinha, tem agora, é bom. Aí é pouco, mas vamos buscar mais então, de alguma forma. Não, de fato, eles têm frente à minha loja, mediu lá, o pessoal de engenharia. É um processo, mas vamos, até porque também você não dispõe de um dinheiro para você fazer uma ciclofaixa num ponto da Getúlio Vargas até o final dela. Então, as coisas precisam acontecer de fato por etapas. Cara, então assim, é um primeiro passo que com certeza vai impactar. Exemplo, fez. Igual, por exemplo, eu gosto muito da exemplo de Lençóis Paulistas, porque é uma cidade que eu praticamente morei lá na época da obra. Lá tem ciclofaixa para todo lado. Igor, dá acidente? Lógico que dá. Às vezes a ciclofaixa está aqui, o cara estaciona o carro em cima da calçada. Quando ele dá ré, pega o ciclista. Então, assim, pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer. Mas, assim, é um negócio interessantíssimo, as pessoas se locomovem, mas aí está a parte de educação, né? Está a estrutura e educação. Mas, assim, cara, a notícia é excelente. Nós precisamos, né? Sobre a pandemia, as pessoas ficavam em casa e acabam adoecendo. Essa semana mesmo a gente perdeu um amigo que foi vítima disso, um senhor. Ele se suicidou porque ele se cansou. E ele deixou uma carta: cansei de descansar. Então ele foi e suicidou. Então várias pessoas se encontraram no ciclismo porque era a única atividade física na época que era separada, era liberada para o cara poder sair ao ar livre, no mato e tal. Então o crescimento se deu primeiro por uma questão de saúde mental, segundo, interação social. Afinal de contas, o indivíduo não nasceu para ficar sozinho, né? Se fosse assim, Papai do Céu não teria arrancado a costela. Vai tocando você mesmo com os bichos aí, vai seguindo a vida. Então, e por uma questão social, a questão da saúde, e uma questão que envolve também a questão emocional. Então, assim, precisava dessas válvulas de escape. Então, a bicicleta foi a válvula de escape. Então, o crescimento foi absurdo. O mercado nunca imaginaria isso. Você tem ideia? Eu lembro que no auge da pandemia, a Duda Bikes, que é uma referência em loja de roupa feminina, de ciclismo, masculino de ciclismo, eu lembro um dia de abril, mês de abril, que nós não tínhamos roupa na loja. E eu lembro no mês de maio, março, abril, maio. E eu lembro uma vez em junho, que as lojas parceiras da gente, concorrentes da gente, mandavam comprar uma bike, talvez até na loja do cara, e disse, agora a roupa vai lá na Duda, que lá na Duda que tem. E realmente nós tínhamos, que a gente trabalha com 17 marcas diferentes. Então, quem tinha opção naquele dia era a Duda Bikes, porque a gente mexe com roupa. O nosso foco sempre foi roupa. A gente pode até falar depois, explicar como é que eu entrei nesse negócio, nessa pedalada. Mas, assim, as pessoas iam na Duda atrás de roupa, porque era um desespero, atrás de bermuda, bretelle, enfim. Hoje a gente teve até uma reunião com a Shimano, a nossa loja é uma loja Shimano Service Center, Rafa. Ou seja, no Brasil tem 175 lojas padronizadas Shimano padrão, e uma das lojas que tem do Extremo Sul é a nossa. Na verdade, na Bahia é nossa, uma em Lauro de Freitas e outra em Salvador. Na Bahia só 3 só. E aí, a gente falou sobre isso hoje. O gráfico já está voltando meio que ao normal. 19 para 20, loucura, cara. 480%, 300%, alguns produtos 300%. Agora já vai começando a 180%, que já é um número excelente também. Mas, assim, o aço está muito alto, o dólar está muito alto, o alumínio está muito caro. Então, eu percebo que agora que está voltando as coisas normal, as pessoas também começam a praticar outras atividades físicas que talvez estejam com cabelo mais no bolso. Sim. Né? Porque, por exemplo, muitas coisas ficaram fora, não só bicicleta, né? Peça de carro mesmo, peça que era uma borrachinha que você botava no retentor amortecedor da caminhonete, que era R$50, hoje é R$150. Vou entrar nessa parte aí.
praticar ciclismo hoje é uma modalidade para classe média, uma modalidade que cabe todo mundo, é caro praticar, porque tem a questão da reposição de peças e tal, da manutenção da bicicleta. É possível agregar em todas as classes essa prática do ciclismo, ou hoje ela está um pouco mais elitizada? É caro. Então, é caro porque ele parou de pedalar, tá aí só enchendo. Então, assim, é um esporte que realmente subiu muito. Você demagogo, não, todo mundo, não, pô. Pra gente ter uma ideia... uma bike de entrada hoje, por exemplo, R$1.500. Isso, eu ia perguntar. E qual o teto que pode atingir ou a média de uma bicicleta? A pessoa que é fanática, Rafa, assim, tem pra até gastar. onde pode ir, é melhor nem querer saber, cara. Você vai se horrorizar. Aí é valor de uma casa. Tem bike já no mercado de 128 mil reais. Sério? Então, assim, no Teixeira, talvez tenha Eu só andaria com ela no condomínio. Fechado. Tem que fazer igual os caras que compram esse Lamborghini aí, ó. Só tira o domingo escondidinho aí que ela Mas assim, é um esporte, cara, prazeroso pra todo mundo, né? Qualquer um pode ter acesso, desde que ele saiba o que ele quer. Eu tenho vontade de praticar. Eu sempre tive medo, assim, de não aguentar o tranco mesmo, mas tenho vontade. Aí eu falei, eu vou começar por uma modalidade mais fácil. Mas você roda na cidade, vai nas ações. Olha, eu posso falar com bastante propriedade, porque assim, eu tô parado, né? Não dá pra perceber que você tá pelos fatos de mudança de vida, mas... Olha, rapaz. É um esporte excelente. A gente teve a oportunidade de montar um grupo. Nesse grupo as amizades, pessoas muito bacanas. É um esporte, eu acho que dos poucos mais unidos à classe, né? Enquanto de querer ajudar um ao outro. É barato, não é barato no Decide fato aí. do que você... Depende do que você quer fazer, né, Igor? Mas assim, é uma consequência. Você entra com a bicicleta de 1.500, você começa a pedalar e você vê a sua mudança de vida, de saúde, enfim. O hábito muda. E aí você já quer avançar para um modelo melhor, porque você quer melhorar a sua média, aquelas competiçãozinhas gostosas, querer arrancar botar a língua para fora. Fazer uma trilhazinha, que é muito gostoso, né? Se eu fosse praticar, eu sou mais apaixonado pela trilha, de você aproveitar ali a natureza, de estar em conexão ali com o verde. Eu já sou meio medroso ali para pegar uma rodovia, que nem eu vejo muitos aí fazendo, eu já tenho um certo... Mas, quanto saúde física ajuda muito, mas a mental... Então, assim, eu tive a oportunidade no passado de fazer 100 km pedalando. Para um cara que... Hoje eu tô de volta ao sedentarismo, pode-se dizer, mas naquela época eu tava ali, assim, o que eu senti era uma conquista, porque eu pegava uma bicicleta, pedalar, pra quem não pedalava nem 2, poder pedalar 100 km, né? Então, assim, é chão, né? É muito chão. E, assim, é gostoso demais, porque você tá ali, você não sente, você tá ali se divertindo, conversando, batendo papo. E aí você se supera a cada dia. Então, assim, acho que é um esporte, a gente vai até falar um esporte de inclusão, né? Sim, cara. Assim, eu vou mais longe, assim, Quando a gente fala da questão mental, talvez você está ouvindo aí, está assistindo, mas que é assim uma questão mental? O indivíduo que pratica atividade física, ele começa a buscar superar seus limites. Né? Então, o Breno é um bom exemplo. Ele pedala 100, daqui a pouco ele quer pedalar 150, e tem vários desafios virtuais, desafios do dia a dia. Exemplo, a gente fez um pedal solidário. Nós pedalamos daqui até Itagimirim, são 200 quilômetros. Para cada quilômetro que eu pedalasse, eu queria que alguém doasse um quilo de alimento. E aí eu convidei um amigo de Itagimirim, que ele falou, na verdade ele se convidou, gostaria de participar, que eu sou daqui da cidade, queria ajudar também. Eu falei, não, vamos lá. Você já pedalou mais de 100 km? Não, eu fiz um pedal de 250, beleza. Aí vem o outro, não, tenho vontade de ajudar também, por favor, deixa eu entrar com você também, vamos ajudar. Já pedalou longa distância? Não, meu maior pedal foi 60. Aí eu fiquei preocupado, falei, olha, 200 a 60 de distância grande. Aí foi o maior, aí depois foi o Deca, que é Deca a figura, todo mundo conhece Deca. E aí ele falou, não, cara, pedal longo já fiz 100, mas acho que dá para encarar e tal. Então o grande desafio foi pegar quatro pessoas de diferentes perfis de pedalada e conduzir essas pessoas até chegar lá em Itagimirim. Todas chegaram. Agora foi um trabalho mental. O Márcio mesmo, meu sócio, está aqui na live, até falou que está sem áudio aí, está áudio abaixo. Mas, cara, ele falou, cara, quando chega na ladeira lá, depois de tabela, porque assim, o que eu montei, Rafael, na estratégia? A cada 50 km eu paro e comemoro uma conquista. Quando saiu daqui Teixeira, quando chegou ali no alto do Rio do Sul, nós paramos, peguei o Guaraton, geladinho, vamos comemorar aqui um brinde, pá. O que eu estava dizendo pro cérebro dele? Uma etapa já foi, então esquece, já foi. Quando chegou em Itamaraju,
A gente tem um carinho muito grande com o pessoal lá, o pessoal também com a gente, eles fizeram um café da manhã pra gente no hotel. Aí mais um pouquinho pra frente tem a Montinho. Aí deu 100 km lá. Para o carro, Guaraton, água, mais um brinde. E aquilo foi despertando mentalmente assim, tá fácil, opa, já venci uma etapa. Quando nós chegamos em Itabela para almoçar, chegaram cansados, obviamente, tem muita ladeira, mas ele falou, vencer mais uma etapa. O cara, ufa, mais uma. Então, mentalmente, quando o cara pensou que não, ele estava esperando um desafio muito dele. E no final, ele sabia o seguinte, cara, eu não posso parar, porque se eu parar, eu não vou arrecadar alimento para ajudar as pessoas. Então, por isso que eu falo, é um trabalho mental muito grande. Eu estou aqui dando exemplo no pedal longo, mas pode ser uma pessoa que, nesse passeio ciclístico agora nosso, que subiu a ladeira do Caju, que era o desafio do pedal, ela subiu uma ladeira. Então, assim, é se superar, chega assim, poxa, cara, essa ladeira um dia desse eu empurrava e agora eu consigo ir pedalando. Então, é um prazer dele. Inclusive, quando ele fala assim, na pandemia liberaram a bicicleta. É porque é um instrumento dele, é ele superando ele mesmo. Então, por isso que eu falo, cara, é uma atividade física que todo mundo deve, se tiver a oportunidade, deve buscar. Perde peso, que é uma loucura. Se não tomar cuidado, tem que ficar se hidratando, tomando cuidado. Então, assim, gera a interação social incrível. Nós temos 52 grupos de WhatsApp Teixeira de Freitas de ciclismo. Então, é muita gente envolvida na atividade física que agrega muito valor. E uma das coisas que a gente gosta mais de fazer é fazer com que o instrumento, Rafa, e Breno mais que isso já sabe isso também, Matheus também, que esse instrumento, que é a atividade física, leve pessoas a ser solidárias. Então, essa é uma pegada que a gente tem aí há mais de 5 anos, na verdade, desde quando a gente entrou de sócio no negócio, com uma história legal também, a gente pode marcar um dia para contar, senão vai acabar o podcast todo. É muita história. E aí, a gente sempre promove passeios ciclísticos, e nesse passeio ciclístico alguém doa alguma coisa, um brinquedo, um kit de alimento. E isso, cara, faz com que as pessoas tenham a oportunidade, através do pedal, também se integrar a uma questão social. Aquilo que eu falei aqui em off, muitas pessoas têm condições financeiras, condições sociais de poder participar, patrocinar, dar uma cesta e tal, mas muitas vezes elas não sabem como. Tá, mas beleza, como é que eu vou chegar na periferia? Como é que eu vou chegar no que precisa? Então a gente tenta transformar esse caminho, né, como um meio entre a pessoa que quer doar até a pessoa que vai receber. E eu queria te agradecer, inclusive nisso, doaram-se aproximadamente 600 quilos de alimento, não foi nesse último pedal rosa que a Duda Bikes fez. E agradecer por uma parte dessa doação ter sido lá para o Duque de Caxias. Eu tenho como visitar aquela comunidade, sei a quantidade de pessoas que realmente lá necessitam. Então, obrigado mais uma vez. Próximo aí, por favor, inclua de novo o projeto lá, viu? Agradecer. Porque não estou pedalando, não me inclui mais. O projeto Amar já ganhou no passado. Bom, agradecer demais. A gente vai precisar retornar com você em outro momento, porque o assunto rendeu. Antes de encerrar, acredito que a gente deveria chamar atenção para uma informação importantíssima. Não sei se o Igor pode falar aqui agora. Nossa! Não, Breno? Nós que somos fãs do ciclismo, o Igor vai dar uma notícia muito importante aí sobre uma situação que ele... Em primeira mão, hein? Em primeira mão. Então pode ficar à vontade, Igor, para você contar e explicar o que é esse evento, né? Perfeito. Tem muita gente que não sabe o tamanho da grande. Eu sei que é muito grande, mas eu também nunca tive presente. Eu tenho muita vontade de ir. Ano que vem trabalharei pesado para ir. Mas conte para nós como é que vai funcionar isso daí. Então, pessoal, vai acontecer mais uma vez, né, a 11ª edição do Brasil Ride. É a maior competição de mountain bike da América Latina, tá? E essa competição acontece em uma etapa de 7 dias aqui em Arraial da Ajuda, na nossa vizinha aqui do lado. E nós participamos todo ano. É um prazer, assim, é a maior competição da América Latina, é a que nos dá mais orgulho para quem pratica o ciclismo. E hoje a Duda foi oficialmente eleita e escolhida como a loja oficial do evento Brasil Ride. Então, o Teixeira de Freitas, o estado da Bahia, vai ter uma loja representante exclusiva dentro do maior evento da América Latina. Então, a gente está muito feliz, muito eufórico. Correria agora para botar estoque em dia. Tânia já chorou, Márcio já chorou, eu já chorei também. Fernanda chora. Fernanda que não chorou, Fernanda já correu, mas em primeira mão no podcast. Galera, é isso aí. Estamos lá. No Brasil Ride. Duda Bikes, a loja oficial Shimano no Brasil Ride 2021. Muito bom. Show de bola. Gente, muito obrigado. A gente volta na próxima semana com mais entrevistas. Dizer ao Igor que foi bacana demais conhecer um pouco da sua história. Dizer que aqui o estúdio vai estar sempre aberto para recebê-lo, falar um pouco da sua trajetória, mais um pouco da sua trajetória, que é muito grande, muito extenso o seu currículo e a sua trajetória também no mundo das palestras. A gente quer
tê-lo novamente para bater esse papo descontraído e resenhar também, né? Falar um pouquinho. A gente fala muito da vida profissional, da vida de casados, mas a gente também precisa que a gente esconder um pouco aqui, mas dizer também o perrengue que é estar casado. Não é fácil não, viu? Não é fácil não, Rafa. Não é fácil não. Não é fácil não. E você não é Alô, por elas Marina. não. Não é por elas. Aí, Marina. Não é por elas não, é por nós. Nós somos seres difíceis. Agora eu sou difícil, mas o tal do Breno é complicado. Eu sou bênção lá em casa, rapaz. Então tá certo. Muito Olha, obrigado. Muito pessoal, aproveite, se inscreva nos nossos canais. É muito importante isso pra gente poder aí atingir os 1.000 inscritos. A gente tá na campanha aí de 1.000 inscritos no nosso canal no YouTube. Lá no Spotify também tá disponível, é só se inscrever lá, ativar também o sininho como no YouTube. E se você quer patrocinar, viu, Duda Bikes? Fechado, inclusive, já tô fechado com o Rafael. se vocês querem ser um patrocinador, entre em contato conosco pra gente enviar a proposta do patrocinar o nosso podcast. Então, assim, muito obrigado mais uma vez e se vemos no próximo podcast. Valeu!